noite. Um efeito dominó atinge ditaduras em países árabes de maioria islâmica. Na Tunísia, o ditador fugiu. No Egito, o presidente Mubarak, no poder há mais de 30 anos, mandou colocar os tanques nas ruas. Os manifestantes espalhados em várias cidades são reprimidos violentamente e 6 já morreram. Mais de 1000 pessoas foram presas. A Jordânia foi outro país que conheceu hoje a insatisfação do povo. E tudo se resume em um pedido: liberdade democrática, algo difícil de ser entendido por quem se agarra ao poder. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta sexta-feira. Além de jogar os tanques em cima dos manifestantes, o regime do Egito cortou todas as comunicações. Protestos por democracia se espalham por outros países árabes e hoje chegou à Jordânia. A auditoria aponta que o governo deixou de cobrar mais de 2 bilhões de reais de planos de saúde que tiveram clientes atendidos em hospitais públicos. A adoção de padrões mais rígidos para calcular a poluição deve mostrar a verdadeira qualidade do ar respirado em São Paulo. Servidores da saúde ainda mantêm o hábito de usar jaleco branco nas ruas, comportamento que pode provocar infecção hospitalar. Instalação de montadora coreana movimenta a região de Piracicaba, no interior de São Paulo. Estados Unidos dão mais um sinal de recuperação e registram o maior crescimento econômico em 5 anos. São Paulo Fashion Week começa com reclamação da indústria têxtil por causa da crescente importação de tecidos chineses. Aos 38 anos, Rivaldo é apresentado no São Paulo e levanta discussão sobre a idade ideal para o jogador pendurar as chuteiras. Participam desta edição do Jornal da Cultura a Procuradora da República, Elizabeth Peinado, e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. A região serrana do Rio de Janeiro já registra dezenas de casos suspeitos de leptospirose, doença grave que costuma aparecer depois das enchentes. A água que continua descendo das encostas continua fazendo vítimas. 16 dias após a tragédia, que deixou mais de 800 mortos, começam a surgir as doenças provocadas pela água contaminada da inundação. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio registrou 99 casos suspeitos de leptospirose. 6 foram confirmados. Há casos suspeitos em todas as cidades atingidas pela tragédia na região serrana, sendo a maioria em Nova Friburgo. A leptospirose é transmitida pela urina do rato misturada à água da chuva. A doença provoca febre, calafrios, dor de cabeça e dor muscular. Em alguns casos, a dor nos membros inferiores impede o paciente de se locomover. Essa moradora de Nova Friburgo decidiu deixar a casa para evitar riscos ao bebê recém-nascido. Já esta outra resolveu voltar para a encosta, apesar de ter recebido a oferta de um aluguel social. Quer dizer, esse era um problema anunciado, não é, Paulo Saldiva? Veja, o pico da leptospirose vai acontecer 14 dias depois, dá até para saber isso. Depois nós vamos ter diarreia, hepatite A, hepatite B, vamos ter possivelmente um recrudescimento de doenças tipo dengue, porque vai ter uma proliferação de mosquito. Mas o mais temível, eu acho que vai ser a sensação, as doenças emocionais decorrentes disso. Agora, assim, organizando o pensamento aqui, para essas doenças, leptospirose, diarreia, não sei o que, dengue, eu gostaria de saber, a gente tem condição de cuidar dessas pessoas de uma maneira, já que vai ser uma coisa muito grande, uma reação, sei lá, doenças em massa, aí, de gente né, que foi contaminada e tudo mais. Aí a outra pergunta, do ponto de vista psiquiátrico, o Estado tem como cuidar das pessoas? Eu acho que o Estado está mais preparado para cuidar da leptospirose, da hepatite, ou seja, que apresenta sintomas evidentes, do que as doenças psiquiátricas depois. Veja, uma pessoa que perdeu tudo, perdeu seus vínculos emocionais, ela vai desenvolver muito provavelmente depressão, distúrbio de ansiedade, né? E isso, dependendo do nível de compreensão da família, isso pode ser valorizado ou pode ser simplesmente colocado como uma tristeza. Ou uma frescura. Então, e o Estado, esse é um dos grandes problemas da assistência primária, a assistência a problema psiquiátrico, que eu acho que talvez seja um dos calcanhares de Aquiles do sistema do SUS.
Você não tem condições de atender esse pessoal. E assim, e dentro do que a gente está falando aqui, você acredita que é onde vai ter o maior número de pessoas precisando de assistência? Veja, você vai acrescentar um sofrimento de natureza orgânica a um sofrimento emocional que já é suficiente para deixar a pessoa triste. Então, eu acho que esse vai ser o grande nó e talvez, eu espero que o Estado se prepare para esse tipo de situação. Agora, Elizabeth, as pessoas podem cobrar de que maneira do Estado isso? As famílias, que tem lá alguém que está muito debilitado do ponto de vista psicológico. Eu acho que o Estado tem condições de dar, sim. Eu acho que o que acontece é que não há uma estrutura já determinada previamente, não há uma preocupação com essa questão psiquiátrica ordinariamente. Mas eu não entendi, quando você fala assim, o Estado tem condições de dar sim, como? Eu acho que deve ter, né? O Sistema Único de Saúde tem que ter também aparelhamento para esse tipo de problemas de saúde pública, não é com uma frescura que nós estamos tratando uma depressão, é uma questão de saúde pública, né? Eu acho que o governo não se adestrou para isso, não se aparelhou para isso, mas eu tenho a impressão de que as famílias podem sim procurar e insistir. O SUS tem quadros de psiquiatras, não é? Talvez não estejam alocados para essa situação. Olha, a informação que eu tenho, até ontem eu falei aqui, é que os psiquiatras que estão aí em ambulatórios e tudo mais, eles têm que atender em 20 minutos. Cada pessoa. Agora, eu acho que também os ANGs, o terceiro setor, aí tem que se empenhar mais para trazer isso para a população, né? Mas eu acho que todos os inquéritos feitos pelo Departamento de Psiquiatria da faculdade mostram que a prevalência das doenças psiquiátricas é muito maior do que aquela que a gente notifica a partir da atenção na atenção básica. Então, eu acho que há um problema de subdiagnóstico e até uma certa estigmatização desse tipo de atendimento por parte da população. Vai ter que fazer um trabalho muito legal nessa área para a gente poder dar suporte a essas pessoas. Olha, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, passou o dia em São Paulo. Ele participou de vários eventos e defendeu uma parceria entre os governos. Padilha disse que é possível sim trabalhar melhor sem precisar gastar mais. No Hospital Sírio-Libanês, Alexandre Padilha falou da importância de se melhorar os programas de capacitação do profissional da saúde. Reforçou a necessidade de investir na qualidade de atendimento das unidades básicas de urgência e emergência. O ministro adiantou que o governo federal encomendou uma pesquisa nacional para obter mais detalhes sobre o problema de usuários de drogas. A partir do resultado, começa um estudo sobre as ações. O ministro enfatizou a importância de um trabalho conjunto entre governos municipal, estadual e federal para a saúde. O secretário estadual de São Paulo concorda. Faz com que os recursos sejam otimizados e gastos melhor, evitando replicar ações, né? Muitas vezes os vários governos acabam fazendo ações paralelas e, na verdade, uma ação conjunta poderia ter resultados melhores. E também devo dizer que são necessários mais recursos para a saúde pública. Para o ministro, é possível trabalhar melhor com os mesmos recursos. Eu sou daqueles que acham que nós podemos fazer mais com o que nós temos. Esse é um grande esforço nosso. Essas parcerias com os estados e municípios são fundamentais. Que existam contratos mais claros nessas parcerias, que existam metas nos contratos, que possam ser acompanhados, que você, de uma certa forma, premie quem seja o gestor estadual, municipal, que alcançou essas metas. Então, esse esforço de gestão é um desafio fundamental que a área da saúde tem que ter. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo aí, ele está dizendo que existe um problema de gestão do dinheiro público, não é isso ou não? Não, eu acho que os dois têm razão, né? Quer dizer, dá para fazer coisa melhor, dá para melhorar a gestão, e isso deve ser uma meta de todos. Mas também foi dito que falta recurso. Aliás, do próprio ambiente que foi vinculado isso, com o Hospital Sírio-Libanês, se ele tivesse que trabalhar com os recursos do SUS, e principalmente com o regime de trabalho do SUS, onde você não pode renovar quadro, você não pode... Duvido que ele teria a mesma eficiência. Então, o lugar é errado para veicular isso. Não é o exemplo de hospital do SUS que nós estamos trabalhando ali, né? Olha, o ministro também teve que explicar sobre o reembolso de planos de saúde ao SUS, que está diminuindo desde 2007. Hoje, quando um paciente que tem convênio de saúde usa hospitais públicos, as seguradoras têm que ressarcir o Estado. Quem faz essa cobrança é a Agência Nacional de Saúde.
Em 2007, dos mais de 64 milhões de reais que a ANS cobrou, o SUS conseguiu receber pouco mais de 8 milhões. Em 2008, foram cobrados 28 milhões e reembolsados 11. Em 2009, a cobrança caiu para menos de 13 milhões. Os hospitais públicos não receberam nem a metade. Quem está ganhando é a seguradora e quem está perdendo é quem presta o serviço. Porque o usuário da seguradora, ele já pagou. O que nós queremos? Ter o ressarcimento, porque isso vai ajudar no financiamento do SUS. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União mostrou que em 5 anos, a Agência Nacional de Saúde deixou de cobrar dos planos 2 bilhões e 600 milhões de reais. Os planos acreditam que a lei que determina o repasse é inconstitucional porque a saúde é um direito de todos. Por isso, as operadoras estão indo para a Justiça para evitar repassar esse dinheiro aos hospitais públicos. Hoje, no encontro, o ministro disse que o governo vai cumprir a lei. Que o Ministério defende que existe uma lei e a lei tem que ser cumprida. O Ministério da Saúde vai fazer o que está no seu limite, na sua responsabilidade para que a lei seja cumprida. Tem uma guerra declarada aí, né? Governo e operadoras. Agora, como é que o SUS sabe que a pessoa que deu entrada ali, que passou por algum tratamento, tem plano de saúde? Não tem um mecanismo declarado, porque onde ocorre esse problema? Né? Geralmente em 2 lugares. Um é na porta da emergência, onde o resgate ou o SAMU leva para os hospitais públicos para fazer o primeiro atendimento e lá o paciente é estabilizado e tal. Depois, quando passou o risco de vida, geralmente o paciente pede a remoção para um lugar que tem uma hotelaria melhor. E aí, nesse caso, você descobre a posteriori que o indivíduo tem um seguro-saúde. Outro lugar, que eu acho que é muito grande, é na oncologia. Quando vão esgotando os tratamentos quimioterápicos, aí, quando o seguro fala não pago mais, aí ele vai para um hospital público para ser atendido. Agora, Elizabeth, qual que é a solução jurídica, por exemplo, se uma pessoa que vai lá para ser atendida, sei lá, na oncologia, e o plano é um plano muito básico e que não dá cobertura? Não, eu acho que aí o Estado realmente tem obrigação, porque o direito à saúde é uma obrigação básica que o Estado tem que realmente prover. Mas, se a pessoa, como falou o próprio governador, já pagou para ter aquele serviço, parece meio ilícito até o plano reter esse valor que recebeu para prestar assistência e não prestar, e deixar que terceiros prestem. Então, eu entendo que realmente é muito justo que o plano pague o SUS. E eu não entendo, não, que eles estejam eles estão em guerra, mas a parte fraca realmente é o plano. Porque o plano, quer dizer, nessa queda de braço aí... O judiciário, inclusive, tem entendido, nas ações que eu tenho acompanhado, que eu vi particularmente, tem entendido realmente que o SUS precisa ser ressarcido. Porque nós ficamos nessa situação, né? O plano de saúde só recebe de um lado, não paga de outro, fica com lucro, e o usuário é que prejudica, e o SUS agora também, né? Claro. Que fica com esse déficit enorme aí, né? Mas eu queria só comentar rapidinho a questão das verbas, que eu até falei com você, essa questão de ter verba suficiente, ela é má gerida, mas muitas vezes também eu acho que a verba não chega integralmente no caminho, né, entre a arrecadação, e aí a gente tem que trabalhar realmente para os desvios não acontecerem. E é possível fazer esse raio-x assim desse caminho do... o Tribunal de Contas funciona, as auditorias faz e a gente acaba chegando. Mas tem que ter um empenho maior, né, para o dinheiro chegar efetivamente na ponta necessária lá, né? Olha, e o levante popular no Egito, o governo põe o exército nas ruas para reprimir a população que exige o fim da ditadura. O toque de recolher foi decretado nas 3 maiores cidades do país. Os serviços de telefonia e de internet utilizados pelos manifestantes para convocar os protestos estão cortados. De um lado está o povo, que pede democracia, liberdade e o fim de um regime considerado corrupto, que está no poder há 3 décadas. Do outro está a repressão, que responde com bombas de gás, balas de borracha, cacetetes e jatos d'água. Os manifestantes não desistem e desafiam o governo, que agora pôs as tropas do exército nas ruas, ao lado da polícia, para tentar sufocar os protestos.
O toque de recolher, decretado para impedir as pessoas de saírem às ruas durante a noite, entrou em vigor inicialmente no Cairo, Suez e Alexandria, as 3 principais cidades, e depois se estendeu a todo o país. Em meio à repressão violenta nesta sexta-feira, o movimento pela democracia sofreu um outro revés. O diplomata Mohamed Baradei, que retornou ao país para liderar a oposição, foi posto sob prisão domiciliar. Prêmio Nobel da Paz de 2005 por seu trabalho à frente da Agência Internacional de Energia Atômica, que tenta garantir o uso pacífico da energia nuclear, Baradei defende a instalação de um regime provisório que abra caminho para a convocação de eleições livres. Hoje, manifestantes incendiaram a sede do partido do governo depois que os 4 grandes provedores de internet do país pararam de funcionar. A internet era até agora a principal arma da oposição. A rebelião popular, que se estende por 9 cidades, já provocou a morte de mais de 10 pessoas e ferimentos em centenas. Mais de 1000 manifestantes foram presos. Além da queda da ditadura chefiada por Hosni Mubarak, a população pede mudanças na economia para gerar empregos e reduzir a pobreza. O presidente do Egito, Hosni Mubarak, fez um pronunciamento agora há pouco em rede nacional pela primeira vez desde que os conflitos começaram. Ele se comprometeu a realizar reformas econômicas e sociais no país. Mubarak disse ainda que vai pedir a renúncia de todos os ministros, mas que ele mesmo não pretende deixar o poder. Na Tunísia, onde a população já conseguiu derrubar o ditador Ben Ali, que fugiu do país, os protestos continuam. Os manifestantes ainda não estão satisfeitos com as promessas de mudanças feitas pelo governo interino. Em Tunis, a capital, novos choques foram registrados entre a polícia e os grupos de ativistas que exigem democracia já. A multidão também continua revoltada com a presença de representantes do antigo regime no governo provisório. E a revolta popular não para de se espalhar no mundo árabe. Hoje foi a vez da Jordânia. A cena observada em outras capitais vizinhas se repete. Os manifestantes nas ruas exigem mudanças no regime. A diferença é que eles não pedem a derrubada da monarquia, apenas a eleição de um parlamento livre que leve a uma abertura política e mudanças na economia. A multidão também denuncia a corrupção e o nepotismo. A Jordânia é governada por uma monarquia constitucional desde que deixou de ser protetorado britânico há 64 anos. Olha, esses países todos que a gente está vendo aí, assistindo essas manifestações todas, são países do mundo árabe, mas que são pró-ocidente. Por exemplo, o Egito é o maior parceiro dos Estados Unidos, quer dizer, no mundo árabe é o principal parceiro dos Estados Unidos. Existe algo por trás que vocês possam interpretar diante desses acontecimentos? Eu entendo que a massa sempre é manobrada, né? E essas manifestações são permitidas e incentivadas na medida dos interesses, né? Porque só agora eles estão nessa ditadura há tanto tempo e de repente eclode no todo o bloco, né? Eu tenho a impressão que realmente a sustentação dessas ditaduras não é interessante para as forças que estão atrás, né, desse anseio popular, que estão incentivando o anseio popular natural, né? Existe, mas de repente ele é organizado, ele é motivado, ele é inflamado por algum interesse secundário. Você concorda com isso, Saldiva? Eu talvez possa até ser um cansaço também da população, porque é paradoxal, né? O Ocidente luta e manteve regimes por 30 anos, por 20 anos, sem democracia, enquanto invade outros países para implantar uma democracia. Quer dizer, então, eu acho que há uma inconsistência nesse discurso que agora começa a desmoronar, né? E eu acho que talvez essa política de manter ditadores, ela está começando a fazer água. Seja pela própria reação interna da população, seja porque quem manteve esses ditadores até agora, acho que resolveu parar um pouco. Acho que o sistema todo apodreceu, como aconteceu com o Salazar, como aconteceu com o Franco, que no final uma ditadura de muito tempo, acho que elas têm um prazo de validade. Sim. O ditador devia vir com um prazo válido até tanto, e geralmente é 30, 40 anos, depois eles acabam ficando meio encarquilhados assim. A gente vê Cuba também, né? Cuba, vai...
não aguenta muito, porque eles são muito personalistas, né? As pessoas vão perdendo, vão se desgastando ao longo do tempo. E a própria economia deteriora, né, por falta... Cuba já está demitindo um monte de funcionários. Deteriora porque não tem esse intercâmbio, não tem a oxigenação, as empresas privadas, o capital, né? Tem esse problema. Oposição, né? Faz falta, sabe? Tira você da zona de conforto, aí eu acho que o indivíduo vai ficando... Perde musculatura. Perde musculatura. Mas você não acha que sempre tem uma organização nessa oposição? Quer dizer, a massa, ela pode até ficar insatisfeita, mas se não tem uma provocação e uma organização política, eu acho que ela todo não movimento movimenta. precisa de uma liderança. Isso é o básico, né? Então, mas o duro é parecer, tem a liderança que é organizada e tem aquela tipo Robin Hood, mas só que infelizmente só vai no filme, né? Aconteceu isso em Cuba, né? Mas também mesmo assim, quando caiu Fulgêncio Batista, tinha um suporte muito forte por trás. Né? Olha, aqui vemos a Itália com Berlusconi. Na Itália, onde a situação do primeiro-ministro Silvio Berlusconi é bastante complicada, funcionários públicos saíram às ruas em protesto contra o governo. Os manifestantes rejeitam os cortes de gastos nas áreas de educação e saúde e criticam a política econômica de Berlusconi, que para eles deveria renunciar. Além dos funcionários públicos, a imprensa e a Igreja Católica questionam o mandato do primeiro-ministro. Berlusconi está sob investigação. Ele é acusado de ter mantido relações com uma jovem marroquina, que na época era menor de idade. Agora, a brasileira Iris Bernardi apareceu para complicar ainda mais a vida do premier italiano. Ela confirmou a presença dele em festas frequentadas por prostitutas e jovens menores de idade. Piracicaba, no interior de São Paulo, está ganhando uma cara mais oriental. A chegada de uma montadora de carros da Coreia do Sul promete mexer com a vida e com os hábitos dos moradores da cidade. As máquinas preparam o terreno onde será instalada a nova fábrica da Hyundai. A partir do ano que vem, 150 mil veículos serão produzidos aqui por ano. Isso deve gerar 5 mil empregos diretos e 20 mil indiretos. A cidade já se mobiliza para formar trabalhadores qualificados. E o que eu digo aos jovens aqui de Piracicaba da região, olha, se qualifiquem, entrem numa escola técnica, vão aperfeiçoando, porque tendo a qualificação técnica e a oportunidade de trabalhar numa empresa como essa, terá uma oportunidade grande de empregabilidade. Garantia de mão de obra qualificada e incentivos fiscais por parte do governo estadual foram decisivos para a instalação da 8ª fábrica da Hyundai fora da Coreia do Sul. E os benefícios devem ultrapassar os limites da cidade. A expectativa é que a montadora atraia empresas fornecedoras, não só para Piracicaba, como também para os municípios da região. A cidade também se prepara para receber pelo menos 150 novos moradores. São funcionários que chegam da Coreia do Sul nos próximos meses. Para ambientá-los, o município já conta com 2 restaurantes típicos e um terceiro será inaugurado nas próximas semanas. Bom para os chefes de cozinha e para os corretores de imóveis. A maior procura por construções residenciais e comerciais fez esta imobiliária se adaptar. Ela até preparou um material informativo no idioma coreano. Certamente vai acelerar bastante a procura de imóveis, porque vai vir muito mais gente, mais pessoas vão ser contratadas, mesmo com o aumento da renda aqui dentro da cidade, também vai propiciar procuras de mais imóveis, né? Para acelerar ainda mais essa adaptação do interior paulista com o Oriente, foi realizado hoje o encontro entre jovens piracicabanos e coreanos. Do lado brasileiro, meninos e meninas que participam do projeto de Guarda-Mirim de Piracicaba. E representando o outro lado do mundo, voluntários recrutados pela montadora para a troca de experiências internacionais. Está sendo muito legal, eles são muito legais. Tenha um dia... Prazer, muito prazer. Meu nome é Sofia. Agora, essa é uma perspectiva real para o Brasil, quer dizer, a chegada de mais estrangeiros por aqui, por conta da nossa economia, dos eventos esportivos e tudo mais. Existe aí uma tarefa a ser feita, ou seja, a gente vai ter que correr atrás de um tempo perdido, que é, como você disse antes, esse apagão de recursos humanos, formação e tudo mais. O apagão de engenheiros, né? Antigamente a faculdade de engenharia, por exemplo, teve um tempo que a Poli, que é uma faculdade de engenharia muito boa, tinha uma taxa de evasão inaceitavelmente alta, né? Agora não, agora a coisa está começando a endireitar. E a própria escolha de Piracicaba não é desprovida de lógica. Ela tem a Exalc,
a Escola de Agronomia, tem a Unicamp ali dentro, tem a Dedini, tem o Polo Nacional de Biocombustíveis, enfim, existe uma tradição da cidade de responder a essa resposta. Quer dizer, outros estados provavelmente teriam mais dificuldades. Alguma cidade como Piracicaba, por exemplo. Eu só estou interessado no idioma. A mistura do piracicabano com o coreano vai ser uma coisa bem legal. Vai ser um novo... Fica ali, ó, meu nome é Sofia. Não, é Coreia. A seguir, São Paulo quer fazer uma avaliação mais rigorosa da poluição sobre a cidade. A aparência pode ser boa, mas os alimentos brasileiros são ricos em agrotóxicos.